noite para você, seja bem-vindo a mais um Bem Saúde. O Bem Saúde, você sabe, não fala só sobre saúde humana, qualidade de vida humana, mas também sobre saúde e qualidade de vida animal. Hoje, no último bloco, tem o Mundo Pet com a doutora Débora Hack, falando sobre piometra, que é um problema que pode dar uma inflamação que pode ocorrer aí na sua cachorrinha ou na sua gatinha, caso ela não tenha sido castrada. Fique ligado. Falamos também sobre alongamento de cabelo com os cabeleireiros Raí Martins e também Cida Coelho. E agora vamos diretamente para a primeira pauta do programa, falando com o Dr. Eduardo Galo, que é ortopedista. Você que de repente sofre com dores na coluna, não sabe quais são as causas, não sabe quais são os tratamentos, pois então, é sobre isso que vamos falar agora. Seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Então, quais são as causas das dores na coluna? Bom, as dores na coluna, elas são causadas basicamente por sobrecarga, né? Por a parte funcional, né, de trabalho. As pessoas que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentadas, ou pegam peso, ou fazem algum movimento repetido na coluna, né? São mais suscetíveis a ter esse tipo de problema, né? Também tem um fator genético, né, de predisposição a ter esse tipo de problema, né? E essa sobrecarga ao longo do tempo leva a uma destruição das estruturas da coluna, né? Isso, osso, músculos, ligamentos, discos vão sofrendo com essa sobrecarga ao longo do tempo, né? E isso vai causando dor. A gente tem a impressão de que hoje em dia não tem, assim, até as pessoas um pouco mais jovens vêm sofrendo, né, com um pouquinho de dores. Tem uma idade específica que isso começa a acontecer? O pico de incidência é em torno de 30 a 40 anos, tá? Mas os jovens, eles não estão, eles têm entrado nessa estatística até por causa desse fator genético e também por causa do estresse do dia a dia, né? Mochila pesada, cadeiras, né, sentar de maneira desconfortável, o uso do celular também tem se mostrado uma causa bastante importante de dores na coluna, né, coluna cervical, principalmente. Mas os pacientes jovens está tendo uma incidência maior em pacientes jovens por causa disso. Isso que eu ia te perguntar com relação aos hábitos, né? Porque os nossos hábitos vêm mudando com o decorrer do tempo. O uso do celular, ele vem piorando algumas situações. Por exemplo, hoje eu acabei passando uma matéria falando sobre miopia, até com a doutora Amália Boldrin, e ela falando que a questão do celular, ele vem piorando, o uso excessivo vem piorando os índices de miopia, porque as pessoas elas estão deixando de utilizar a visão para longe e ficam muito tempo com a visão para perto. E acredito que isso também, essa posição de ficar sempre com a cabeça abaixada, né, olhando o celular, e isso durante muitas horas por dia, isso também deva estar atrapalhando muito com relação a dores de coluna, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente recomenda, né, que se leve, ao invés de levar o olho em direção ao celular, levar o celular em direção ao olho, né, para que você mantenha sempre a coluna ereta e evite essas dores causadas, né, essas dores mecânicas causadas pela postura de ficar olhando para o celular o tempo todo para baixo. E há outros hábitos? Usar mochila pesada? Mochila pesada, sentar de maneira errada na cadeira, pegar peso, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, enfim, tudo isso pode gerar essas sobrecargas na coluna. Mas lembrando sempre que existe uma predisposição genética para esse tipo de problema, né? Então, nem todo mundo vai ter esse tipo de problema, nem todo mundo vai ser sintomático, né? Às vezes tem pacientes que têm problemas na coluna. Se fizer fizer exame em todo mundo que está aqui hoje, você vai achar, mesmo quem não é sintomático, você pode achar alguma alteração no exame. Quer dizer, então tem pessoas que são portadoras, mas não são sintomáticas. Então, é uma doença que ela é multifatorial, ela não tem uma faixa etária definida, né? Ela tem muitas causas, ela não tem uma faixa etária definida, e ela é complicada de tratar porque o tratamento dela envolve uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, o paciente não é só medicação, né? O paciente precisa mudar hábitos, precisa fazer fisioterapia, precisa fazer exercício físico, então por isso é uma coisa tão complicada da gente tratar. Agora, as mulheres, elas sofrem mais do que os homens, porque sempre se ouviu falar que o uso de salto pudesse prejudicar com relação à coluna. Isso é verídico? Não tem uma estatística assim de ser mais comum em mulheres do que homens.
né? Mas realmente o uso de salto, o salto é uma coisa que os ortopedistas abominam, né? Porque ele é completamente anti-anatômico, né? Fica bonito, as mulheres acham lindo, elas ficam bonitas com o salto, mas realmente é uma coisa completamente anatômica, né? O pé fica numa posição estranha, né? Ela coloca o peso todo em cima da ponta do pé, né? Normalmente é um bico fino, então causa deformidades no pé também. E não é uma coisa que os ortopedistas recomendam o uso do salto. Mas também não é para abolir completamente, tem que ter um saltinho ali. Ou isso também já... Porque tem sempre uma dialética com relação a esses estudos, né? Uma hora tem que ter um saltinho de 3 centímetros, outra hora é melhor diminuir um pouquinho o saltinho, 2 centímetros. A questão do salto é o seguinte, se você coloca o salto um pouquinho maior, você desloca o seu centro de gravidade. Então, teoricamente, você diminui a carga na coluna. Então, por isso que algumas pessoas se sentem melhor usando um salto tipo Anabela, um salto um pouquinho maior. Mas isso é controverso, né? Isso não é uma... tem pacientes que se sentem melhor, tem pacientes que não sentem alívio nenhum, né? Mas na teoria acontece isso. Se você usa um saltinho um pouquinho maior, você desloca um pouquinho o seu centro, né, de equilíbrio, né? E você diminui a sobrecarga na coluna. Então, tende a diminuir a dor. Tá? Mas não é uma coisa que todo mundo se beneficia com esse tipo de coisa. É de caso para caso, né? Sim. E quais são os tratamentos? A pessoa chega no ortopedista reclamando de dores na coluna. O que a pessoa tem que fazer para melhorar a situação dela? E isso tem uma cura? Então, num primeiro momento, a gente precisa colher uma história, exame físico, para saber se aquela dor do paciente é uma coisa momentânea, né, causada só por fatores mecânicos, né, o fato dela ficar muito tempo sentada, ou ficar muito tempo em pé, ou pegar peso, ou mesmo uma dor aguda, ela pegou um peso de uma maneira desconfortável e desencadeou aquela dor. Então a gente precisa separar isso, né, porque isso muda completamente o tratamento. Não necessariamente as pessoas que têm dor na coluna têm alguma lesão na coluna, né, pode ser uma coisa aguda, né, causada por um fator externo, né, alheio a ela, tá? Então a gente precisa fazer isso, colher história, fazer exame físico, né, utilizar os exames complementares caso seja necessário. O raio-x, que é um exame mais simples, e que a gente vê as alterações no raio-x quando a doença já está mais desenvolvida, né, que você estava falando de bico de papagaio, né, que é o que a gente chama de osteófito, né, são alterações degenerativas que aparecem nas radiografias com um desenvolvimento, com uma história clínica mais longa. Né. A ressonância magnética é o exame padrão ouro, né, que a gente chama o exame ideal. Padrão ouro que a gente chama de exame ideal para a gente fazer um diagnóstico precoce de lesões na coluna, porque além de osso a gente também vê disco, vê os ligamentos, vê a relação dos discos e das estruturas da coluna com a medula, né? Então a ressonância magnética é o exame ideal, mas não precisa de ressonância para todo mundo, né? Então uma história, um exame físico bem colhidos, e aí a partir daí a gente começa a tratar, num primeiro momento, analgesia, anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, né, para a gente tirar o paciente da crise. Tá? Se for uma coisa pontual, o paciente melhora, a gente identifica o que causa aquela dor nele e tenta mudar alguns hábitos dele para a gente poder fazer com que ele não sinta mais dor. Caso o paciente tenha algum problema, né, já tem alguma alteração discal no disco intervertebral, né, alguma alteração já degenerativa, e a gente parte para um tratamento fisioterápico, né, que deve fazer alongamento e melhorar a postura, né, e o fortalecimento muscular. Então, são 3 momentos do tratamento: a medicação analgésica, a fisioterapia para alongamento e correção postural e o fortalecimento muscular. Né? É indicado o uso de coletes, por exemplo? Pode ser usado o colete para aliviar um pouquinho a dor no primeiro momento, conter um pouco o paciente, né, conter a coluna, né, porque uma das causas de dor, a coluna cervical e a lombar são mais sintomáticas, causam mais problemas do que a coluna dorsal. Por quê? Porque a coluna dorsal ela é imobilizada pelo gradil costal, então ela tem menos movimento do que a lombar e a cervical. Então, assim, a gente não usa corriqueiramente colete para tratamento de dor lombar, tá? Mas pode ajudar, pode trazer um alívio para o paciente, mas não é uma coisa corriqueira na prática clínica usar colete para tratar dor lombar.
Bom, a flacidez muscular da região ali, do entorno da coluna, acredito que venha a influenciar bastante, né? Ajuda. Quais são os tipos de atividades físicas que as pessoas podem fazer? Então, o foco do fortalecimento muscular precisa ser a musculatura que a gente chama de core, né? Que é a musculatura central do corpo, do tronco. Abdômen, musculatura das costas e musculatura de quadris. Então, qualquer atividade resistida, né? Seja ela musculação, pilates, funcional, né? Qualquer tipo de atividade resistida que tenha foco nessa musculatura, né? Abdômen, musculatura das costas e musculatura de quadris, vai trazer benefícios para esses pacientes. A gente tem algumas perguntinhas que o pessoal tá mandando para a gente. Michel, pode colocar para a gente dar uma olhada? Vamos ver se eu consigo enxergar, né? Porque sabe o que é? Eu fiz cirurgia do quadril esquerdo colocando prótese de titânio, tenho que fazer o mesmo do lado direito. Algum dia eu vou ser 100% normal? Rogério Monteiro. Olha, Rogério, assim, você tem muito provavelmente uma coxartrose, né? Fez uma cirurgia em que você colocou prótese no quadril, porque já tem uma alteração no quadril, né? Então, normal, eu não sei o que você chama de normal, mas assim, o objetivo da cirurgia é não ter mais dor, o paciente não ter mais dor e ter uma vida relativamente normal. Não se recomenda que o paciente faça exercícios físicos com impacto, então algumas coisas realmente mudam, né, porque os exercícios com impacto acabam levando a um desgaste maior da prótese, mais rápido da prótese, mas a cirurgia é feita para que o paciente tenha uma vida normal, ou praticamente normal, sem dor e ativa, né, pode continuar trabalho, né, pode continuar a sua atividade normalmente, mas desde que, posso jogar futebol? Não se recomenda, né, primeiro por causa da chance da prótese sair do lugar, né, então assim, ter uma luxação da prótese num choque normal. A segunda coisa, vai gastar mais rapidamente a prótese, então assim, é uma vida relativamente normal, né, sem dor e podendo fazer o seu trabalho normalmente, podendo levar a sua vida praticamente normal, com algumas poucas restrições. Mas a cirurgia é feita para isso, para que o paciente volte à sua vida normal, podendo, né, fazer a sua atividade, seu trabalho, tudo direitinho. Para finalizar, o Otacílio Filho, um abraço para o Rogério, um abraço para o Otacílio. Minha sogra recebeu um abraço de um sobrinho muito forte na região da cintura e depois deste abraço, ela reclama de muita dor na coluna. Ela tem 80 anos. Olha, em paciente idoso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque paciente idoso normalmente é osteopênico ou osteoporótico e podem fazer fraturas patológicas, né? Então, ela precisa de uma avaliação, fazer minimamente um raio-x para descartar se ela não tem nenhuma fratura, né? Porque ela pode ter feito um simples abraço, pode fazer uma fratura num paciente mais idoso, né? Então, ela precisa de uma avaliação de um especialista e minimamente fazer um raio-x para descartar se tem fratura. Viu, Otacílio? Então, procura aí levar a sua sogra lá no ortopedista para poder fazer o diagnóstico correto. Eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Aqui no Bem Saúde. Eu conversei com o Dr. Eduardo Galo, que é ortopedista, que atende na Dr. Med Petrópolis, que fica ali na Rua do Imperador 625, no Shopping Copacabana, 2º andar. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Dr. Med, cuidando de toda a sua família. Mais de 20 especialidades e 2.000 tipos de exames. Marque sua consulta. Dr. Med, Rua do Imperador 625, Sala 202, Shopping Copacabana, Petrópolis. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo.
Estamos de volta com o Bem Saúde, agora falando sobre um tema para você, mulher, que de repente está meio que incomodada com o cabelo muito curto, né? E queria que ele crescesse rápido. Pois então, hoje em dia tem muitas técnicas para acelerar esse processo, esse tempo para você, que é o alongamento de cabelo. E quem vai falar um pouquinho sobre isso são os cabeleireiros Raí Martins e a cabeleireira Cida Coelha, que estão aqui no nosso programa agora para tirar essas dúvidas. Bom, tudo bem, Raí? Como vai? Seja bem-vindo. Você é do Rio, né? Conta um pouquinho da sua história. Tá. Assim, eu comecei a colocar cabelo. Deixa eu ligar o microfone aqui que está desligado. Agora sim. Então, eu comecei a colocar cabelo, trabalhar com cabelo há 18 anos atrás. E comecei a colocar cabelo de cola de queratina. E ao passar do tempo fui me aperfeiçoando, entendeu? Trabalhando com outros métodos. Hoje eu trabalho já com vários métodos de cabelo, né? Vários métodos de colocação. E estamos aí, trabalhando. E a tua técnica tem um nome específico? Sim, eu trabalho mais com duas técnicas, que seria uma com cola de queratina e uma que lançou agora há pouco tempo, que é o método de fita, que é A gente tem até algumas fotos aí, se o Michel puder mostrar. Michel, por favor. Essa aí, por exemplo, é a de fita. Tô errada? Essa, no caso, seria a com cola de queratina. Ah, tá. Ela é um método que fica mais parecido com o método normal, né? Com o cabelo normal. E ela, assim, é um pouco mais demorado para colocar. Mas, em compensação, ele fica muito mais perfeito do que o método de fita, que seria um outro que a gente trabalha também. Entendeu? Esse método fica muito perfeito. No caso, ele dá um volume mais... como é que eu vou te explicar direito? Ele é mais natural, dá um balanço mais natural, um caimento mais natural, tá? Esse é o método de cola de queratina. E qualquer pessoa, qualquer mulher pode utilizar ou tem alguma contraindicação? Não, qualquer mulher pode usar ele. Qualquer método de mega hair, um método de fita e um método de cola de queratina, qualquer pessoa pode usar. E esse cabelo é natural, é humano ou é sintético? Na verdade, esse cabelo é humano. O método de cola de queratina não tem como a gente colocar um cabelo sintético, porque a temperatura que é usada na colocação, o cabelo sintético não suporta. Já o método de fita não usa nenhum método, assim, um ferro com alta temperatura. Então, você pode usar sem cabelo sintético. Agora, você falou que um é mais rápido do que o outro, mas todos os dois são ali para a pessoa sentar e esquecer um pouquinho da vida, né? Sim, claro. Sim. Só que o método de cola de queratina, ele dura em torno, a colocação, de 3 a 6 horas de colocação. O método de fita, o máximo é 1 hora. E a quantidade de cabelo vai depender o quê? Do tamanho da cabeça? Você vai respeitar, na verdade, o volume de cabelo natural que a pessoa já tem. Como é que essa pessoa eu vou comprar, sei lá, 300 gramas de cabelo e essa pessoa aqui eu vou comprar 800? Sim, na verdade, a gente respeita sempre o volume de cabelo da cliente e o corte de cabelo. Isso influencia muito. Um exemplo, se você tiver um corte Chanel reto e você quer colocar um cabelo bem maior, isso pega uma quantidade bem legal. Vou te dar um exemplo. Se você pegar um cabelo que ele é ralinho, tipo o que você mostrou ali, que foi essa última, ele tem muita ponta, aí pega pouco cabelo. Aí pega em torno de 150 gramas a 200. Quando é um corte Chanel, aquele corte reto, aí vai 300 gramas, 400, mas nunca chega a 500 gramas de cabelo, não. A maioria das vezes é 400 gramas, o máximo, tá? Isso. E tem alguma preparação que você tem que orientar a pessoa para o antes e para o depois do cabelo? Coisas que ela não pode fazer depois que ela fazia? Sim, sim. Na verdade, pentear. Pentear é muito... Assim, a maioria das pessoas que colocam mega, que tem um problema depois, é com pentear. Porque tem muitas pessoas que, quando começam a pentear, eles colocam o pente normal, né? Na raiz. Exatamente. Aí, pronto, destruiu, né? Então, isso eu já ensino logo de cara. A gente sempre costuma pedir para cliente usar uma escova de raquete, que aí você pode colocar à vontade e pentear de boa. Outra coisa também que a gente indica para ela nunca usar seria a prancha, colocar naquela colinha, porque se você colocar a prancha naquela colinha, ela vai derreter.
E até mesmo não tem necessidade de você colocar ali, porque até mesmo não vai adiantar nada você colocar a prancha ali. Você tem que colocar a prancha da colinha para trás, entendeu? Tipo, em diante. Entendi. E você aqui em Petrópolis, você está atendendo no estúdio da Cida Coelho, que fica lá na 16 de março, né? Isso. Agora, a pessoa pode fazer isso tudo e depois fazer colorimetria, por exemplo, mechas, luzes. Eu acho que o microfone, você vai ter que emprestar o microfone para ela. Então, a gente trabalha com as mechas. Normalmente, quando ele já coloca, dependendo da cor, ele já coloca exatamente na cor. Depois só faz a manutenção. Mas, assim, o topo, por exemplo, a gente mantém as mechas, mantém a colorimetria normal. Aí, assim, tem que ter cuidado na higienização, né? Porque requer cuidados na hora de lavar, na hora de secar. É um outro tipo de cuidados que a gente tem, mas pode fazer normal. Isso você está falando de maneira profissional ou a pessoa em casa? Ela precisa ter esse cuidado também na hora de lavar e na hora de Também, ela secar? tem que ter o cuidado dela na hora de lavar em casa também. Porque é o mesmo problema de pentear, né? De pentear, Se ela exatamente. enfia o dedo ali, ela pode destruir a ligação do cabelo normal com o cabelo sintético. Né? E dependendo do atrito, do que for, pode até, né, acarretar de cair o cabelo. Porque essa pessoa tem que ter cuidado na hora de desembaraçar, na hora de lavar, tem que ter um certo cuidado. E tem que secar bem aquela ligaçãozinha, aquela cola, fita. Na verdade, onde é colado ali, ela não adere água. Entendeu? Ela não adere água. Então, ali não entra água. Então, secar, você pode... Se você costuma lavar o seu cabelo e deixar secar natural, pode deixar secar natural, sem problema nenhum. Se você costuma secar, pode secar. Então, isso não muda. Agora, tem um método que aí a gente indica secar, que seria um método de amarrado. Que quando você coloca o cabelo ali, você tem que amarrar com um elástico, que se chama Elastex, que ele contém algodão. E aquele algodão, ele adere à água. Entendeu? Então aí o que acontece? Você tem que secar muito bem, porque senão aquilo dali, ele fica com a água armazenada ali, creme, e aquilo dá fungo. Então aquele método a gente tem que secar. E a manutenção precisa ser feita de quanto em quanto tempo? A manutenção, ele varia de 2 meses a 3 meses. Que é, onde você cola ali, a gente coloca muito próximo do couro cabeludo. Então, seu cabelo vai crescendo, aquela colinha vai descendo. A um certo tempo, ele fica muito longe. Então, já começa a te incomodar muito, até mesmo, às vezes, embolar um com o outro. Entendi. Aí, isso a gente tem que retirar e colocar para cima de novo. Aí você atende agora, o Raí Martins atende agora no estúdio da Cida Coelho. Cida, agora fala um pouquinho do estúdio pra gente, que não é só alongamento, tem colorimetria, tem alongamento de unhas, tem sobrancelha, depilação, tudo que você precisa para ficar bonita, você encontra lá no estúdio da Cida Coelho. Tem uma escova especial também. Escova especial, tem uma escova, gente, que eu comprei, que é um negócio que eu recomendo. Mega Hair é maravilhosa. 5 escovadas você desembaraça o teu cabelo. Exatamente. É uma coisa assim, que eu sofro um pouco com relação ao cabelo molhado, que demora um pouco para desembaraçar. E aí eu antigamente usava pente, escova normal, gente, isso aqui não desembaraça nunca, ficava horas e ainda quebrava o cabelo. Eu comprei uma escova na Cida que eu falei, meu Deus, por que eu não descobri isso antes? Maravilhoso. Exatamente. Até eu como profissional, né, a gente trabalha muito com eriçado. Ai, depois eu ficava triste quando eu via aquele cabelo para desembaraçar. Hoje eu não tenho mais isso. E agora o estúdio da Cida Coelho fica na rua 16 de março, número 80, sobre a loja 4. E qual é o telefone de lá? É 2243-5774 99306-2962, que é o WhatsApp de lá. Repete o WhatsApp. 99306-2962. Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui no Bem Saúde. Eu conversei com o Raí Martins e também com a Cida Coelho, lá do estúdio Cida Coelho, falaram um pouquinho sobre alongamento de cabelos para você que está aí em casa. Agora a gente vai para o mundo pet, falando sobre piometra, que é um problema que pode dar aí na sua cachorrinha ou na sua gatinha por falta de castração. Dá uma olhada. Apesar de pouco conhecida, a piometra é uma patologia grave nas fêmeas, sendo mais comum em cadelas do que em gatas.
causada por uma bactéria que se aproveita da abertura do útero do animal durante o período de cio para contaminá-lo. Então há uma proliferação de bactérias dentro do útero. O útero às vezes pode ficar lotado de pus, de secreção, né? E não acomete os machos, só realmente as fêmeas. A chance de contágio aumenta caso a fêmea passe por diversos períodos de cio seguidos em que ela não engravide. Por conta disso, o excesso do hormônio progesterona acaba aumentando a espessura do revestimento do útero do PET, criando um ambiente ideal para que as bactérias se proliferem. Isso aparece porque o animal não é castrado, né? Aparece na época do cio do animal, então numa fêmea não castrada, então por isso a gente sempre recomenda castrar o animal para que não tenha essa patologia, né? Porque é uma patologia que é estritamente cirúrgica, então o tratamento definitivo é cirúrgico, é uma cirurgia que geralmente é uma cirurgia de emergência que a gente tem que fazer rapidamente, em alguns casos. Em outros casos o animal precisa ficar internado por um tempo para a gente poder fazer umas medicações prévias e repor alguns quesitos de balanço de lactato e tudo mais, até a gente conseguir operar. Logo, ao perceber qualquer sintoma, o animal deve ser levado imediatamente ao médico veterinário. Ao chegar à consulta, o tutor deve relatar o que o animalzinho está sentindo. O mais comum neste caso é febre, dor e aumento no volume abdominal, vômito, falta de apetite e prostração. A profissional destaca que não é recomendado oferecer remédios anti-cio, pois os mesmos podem trazer sérios problemas, e que o mais recomendado é realmente a castração. Ele pode favorecer o aparecimento de tumor de mama, né? Então, por isso que a gente não recomenda a injeção do cio. Realmente, o definitivo seria castrar os animais antes do primeiro cio, que a porcentagem de desenvolver tumor de mama é menor ainda.